de estarmos na sua casa, na sua presença, para contemplarmos a sua formosura e aprender o seu tempo. Estou feliz, lisonjeada por mais uma vez ser canal de Deus aqui nesse lugar. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcos, querida pastora Luiz, amada igreja, cada uma das irmãs, minha amiga irmã Damares, a minha amiga de quarto, né? Esses 2 últimos meses nós estamos juntos e misturados, unida, né? Outubro, acampamento de mulheres. Logo em seguida estive no Lar Nacional, depois desci para Bertioga, tem lá. Depois eu estive ali no Guatemi e hoje estamos aqui. Estou feliz por poder fazer parte dessa história, dessa igreja, desse ministério. Hoje o Face me lembrou da mais. Eu acho que foi o primeiro que eu preguei aqui, mais ou menos 18, 9 anos, né? E eu falei, olha, já vamos fazer aí 10 anos para a glória de Deus, essa amizade, né? Não só com a nossa querida amiga da mais, mas com o ministério. Amados, estou feliz porque essa palavra, antes de falar com a igreja, falou comigo. Porque a gente vem estudando ela, vem orando, vem meditando. E essa semana para mim foi bem complicada. Eu preguei terça, preguei quarta, só não preguei quinta. Prego hoje, preguei ontem, prego amanhã. Aí a gente fica, Jesus, socorro, a mente não ajuda mais, né? Cada dia uma mensagem, cada dia um tema, mas sempre confiando na dependência do Espírito Santo. Eu quero convidar-nos a abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos vivendo, eu quero crer, os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de se olharmos para que o que está acontecendo, o desespero quer tomar o nosso coração. Mas nós confiamos no Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo de número 3. Eu gostaria de ler o versículo 22, 23, até o 27. Até o 20, ao 30, na verdade. A palavra de Deus vai dizer assim. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. E depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. E surgiu uma discussão entre eles, entre os discípulos de João, e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, este está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmo são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. E a noiva pertence ao noivo, e o amigo que presta serviço ao noivo, e o que o atende e o ouve, enche-se de alegria.
quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João o Batista. É bom lembrar que Batista não é o sobrenome de João. João era chamado de João o Batista por causa da quantidade de pessoas que ele batizava. Há quem diga, segundo os historiadores, que João batizava cerca de 2.000 pessoas por dia, de tanto que as multidões o cercavam. Mas para que a gente venha entender um pouquinho esse contexto bíblico, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, por que não dizer um poucão? Porque nós precisaríamos voltar mais ou menos 400 ou 500 anos atrás. João já havia sido profetizado sobre a sua vinda pelo profeta Isaías, no capítulo 40, e a gente vai ver que o capítulo 40, quando vai fazer menção sobre a vinda de João como o precursor do Messias, ou seja, aquele que haveria de vir adiante dele, antes dele, num propósito, preparar o caminho do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que cerca de 400 anos antes de João se levantar como uma voz profética para aquela nação, o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, havia terminado seu ministério e com a sua carga deu-se então o período de 400 anos de silêncio. Silêncio por quê? Eu costumo dizer, talvez quem anda comigo dá mais, né, sempre estamos juntos, eu costumo dizer que se nós não nos cansarmos de ouvir, Deus não se cansa de falar. Mas o que estava acontecendo no contexto de Malaquias, quando começa então a profetizar? A palavra de Deus vai dizer que parecia tudo normal. O povo ia ao templo, os sacrifícios aconteciam, as ofertas eram oferecidas no altar, o sacerdote fazia o seu papel de pegar a oferta do seu irmão, oferecer a Deus. Mas a Bíblia diz que eles começam a se queixar, porque Deus então levanta o profeta Malaquias dizendo: eu os amei com amor verdadeiro. E eles questionam esse amor e Deus os acusa de estar prevaricando contra a sua palavra, contra os seus ensinamentos. E eles então questionam a Deus: do que é que havemos pecado? O que é que temos feito de errado? Porque as ofertas estão aqui, os sacrifícios também estão aqui. E a palavra diz que Deus olha para eles e diz: olha, o filho honra o seu pai, e o empregado, seu servo, honra o seu senhor. Se eu sou o teu pai, porque vocês dizem que eu sou o teu pai, aonde é que está a minha honra? E se eu sou o teu Senhor, aonde é que está o meu respeito? E ali Deus começa a descortinar, porque tem pessoas que acham que Deus é cego e surdo, mas a Bíblia diz que Ele ouve e vê, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. E Deus olha para eles, porque eles falam: Senhor, nós temos vindo te oferecer o nosso sacrifício, nós temos vindo oferecer a Ti a nossa oferta.
E o Senhor então fala para eles: olha, pega essa oferta que vocês têm me oferecido, esse animal aleijado, esse animal manchado, esse pão bolorento, e oferece ao governador da cidade, para ver se ele vai aceitar. Eu imagino Deus ter que falar, ver Deus ter que falar desse jeito com o seu povo. Como o sacerdote que fazia vista grossa as ofertas que eram oferecidas a Deus. Deus só fez uma pergunta e disse: pega essa oferta e oferece ela ao governador da cidade para ver se ele aceita. E a Bíblia diz que, decorrendo os capítulos de Malaquias, se não me engano, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus desejou que alguém fechasse as portas do templo, para que ele não mais recebesse aquelas ofertas. E a Bíblia diz que Deus então os repreende, mas ele também reconhece que no meio de tanto pecado, que no meio de tanta incerteza, no meio de tanto desdém, havia homens e mulheres que eram sinceros. E ele diz: olha, vai chegar um tempo que eu vou precisar mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, amados, que nós precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus. Não importa se fulano deixou de adorar com sinceridade, eu vou continuar adorando, eu vou continuar trazendo a minha melhor oferta. Ah, mas está tudo agora sim, traz qualquer coisa. Para ele tem que ser o melhor. Vamos correr. E o livro de Malaquias se encerra dessa maneira. E Deus diz: olha, vai chegar um dia que o sol da justiça irá nascer para aqueles que temem o Senhor. A história vai dizer que Malaquias foi o último profeta. E que profeta? Que precisou esfregar na cara daquele povo que eles estavam oferecendo a Deus coisas que Deus não estava se agradando. E agora a palavra de Deus vai dizer que ocorre um silêncio na história. Antigamente as Bíblias, quando chegava em Malaquias, ela tinha 4 folhas em branco. Alguém lembra disso? Simbolizando os 400 anos de silêncio. Deus não falou mais se estava bom, se estava ruim. Ele apenas se calou. E aí é que entra a profecia do profeta messiânico Isaías, no capítulo 40. Eu penso, amados, que assim como Maria, que foi a mãe do Messias, José, Zacarias, o pai de João Batista, Isabel, havia tantos quantos que desejava ver o desejado de todas as nações. Havia um lado da alma, um desejo, um grito de esperança. Quando é que ele vem? Porque quando olhava para o cenário, e eu estudando a Bíblia essa semana, eu acho que não está diferente em nada do tempo antigo. A lei se afrouxa. Foi uma das coisas que Deus questionou usando o profeta Malaquias. O litígio. Ou seja, vocês não julgam segundo a correta lei e a justiça. Vocês favorecem quem tem mais, quem dá mais. Está diferente hoje? Nós estamos vendo isso se cumprir na íntegra. Pessoas sendo beneficiadas porque tem uma posição melhor, tem alguém que tem uma costa larga que debaixo
palavra de Deus então vai dizer que surge uma profecia, Isaías 40. E o que eu acho maravilhoso no chamado de João Batista, o profeta que veio pegar juízo, advertência. Porque quando João começa o seu ministério, ele começa com uma palavra única: arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Mas antes que Isaías comece a falar sobre João, ele começa a dizer: consolai, consolai o meu povo. Era Deus dizendo: a esperança. Não está tudo perdido, porque eis aí que vem uma voz clamando no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Toda a terra será aplanada, os montes serão nivelados, e todos verão a salvação do Senhor. Uma voz clamando no deserto. A palavra vai dizer, amados, que Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai até a casa de Maria, revelar a ela que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Maria fica perplexa. Como assim? Salve agraciada, que saudação é essa? Quem é você? Eu sou enviado de Deus, que trago boas novas. Tu serás a mãe do Messias. No teu ventre será gerado o Salvador. Ela se assusta: não, peraí, está acontecendo algum equívoco, eu ainda nem casada sou uma jovem, é certo que estou desposada, estou de compromisso com o rapaz, mas eu ainda não cheguei a ser a sua esposa. E ele disse: não temas, não se preocupe, porque a sombra do Onipotente te cobrirá, e o Espírito Santo fará gerar em ti. Maria ficou tão perplexa, amados. Então, eu imagino que não é para menos. E o anjo, antes de sair, ele fala para ela: ó, para você saber que é Deus que me enviou aqui, sabe a tua filha Isabel? Aquela que é casada com Zacarias, sacerdote, que é considerada estéril? Sim, sei. Pois é, ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus não há nada impossível. Quando Maria então entende, ela se coloca na posição de serva, e então ela vai e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. E a Bíblia diz que logo após Maria corre, vai até a casa de Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, a Bíblia diz que o anjo disse que ela já estava no 6º mês. Maria também já tinha sido visitada pelo Espírito Santo e já levava no seu ventre o menino Jesus. E quando Maria entra na casa de Isabel, que sauda a sua voz, a Bíblia diz que o menino João Batista, que estava no ventre de Isabel, é tomado. Eu não sei como pessoa, se ele deu umas cambalhotas, mas Isabel sentiu o mover, e ela disse: salve agraciada, que hoje veio até minha mãe do meu Salvador, porque quando abriste a tua boca, o menino pulou em meu. A Bíblia diz que Maria ficou ali com Isabel mais ou menos desde os 3 meses, até que Isabel, por fim, tenha João Batista. E então, esse homem que
nasce ali, debaixo de uma promessa, de uma profecia. A Bíblia diz que ele então é levado ao deserto. João passa cerca de 30 anos no deserto, no anonimato. E esses dias eu estava lendo, e tem coisa que só faz sentido se a gente examinar as Escrituras. Porque quando os 3 reis magos chegam a Jerusalém, porque a estrela anunciava que havia nascido o Salvador. E eles chegam aonde que vai procurar um rei? No palácio. E quando chegam no palácio de Herodes, eles vieram adorar o rei, a criança que nasceu. Herodes fica preocupado, mas como assim? Aqui não nasceu nenhuma criança? Não, a estrela mostrou que nasceu aqui. E ele disse, então vai procurar por aí, quando vocês acharem, vocês me avisam. Mas a intenção não era adorar o rei, mas era matar. E a Bíblia vai dizer que quando os magos se encontram, acham o menino Jesus na manjedoura, com a sua mãe na manjedoura na casa, junto com a sua mãe, porque já havia se passado mais ou menos 2 anos do nascimento de Jesus. Então eles o acham na sua casa. E a Bíblia diz que ali eles adoram, prostram-se perante o menino Jesus, a criança que estava agora com mais ou menos 2 anos, e entrega ouro, incenso e mirra. E quando eles adoram, então eles vão voltar. E a intenção era voltar para avisar o rei que o menino tinha nascido, que o menino tinha sido encontrado. Mas a Bíblia vai dizer que eles é orientado pelo Senhor a mudar de direção. Porque a Bíblia diz que Deus conhece as intenções do coração. E a intenção de Deus era matar aqueles. E a Bíblia diz que no outro dia, quando eles demoram, Herodes vê que eles não voltam, e ele diz, então agora eu vou dar uma ordem. E vocês vão matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O que acontece? Deus orienta José para que se cumprisse o que também Isaías havia profetizado do Egito, eu te chamei. E ele diz, levanta, pega a mãe e desce para o Egito, porque Herodes procurou matar. E nesse tempo que Jesus desce para o Egito do seu pai e da sua mãe, João, que também estaria na lista, porque a diferença deles é meses, também seria morto. E então foi aonde João precisou ficar no deserto. E é aí que, quando Isaías profetiza, diz, eis que uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Passa assim, então, cerca de quase 30 anos, porque segundo a história, quando o sacerdote inicia o seu ministério, seja ele profeta, seja ele sacerdote, mais ou menos os seus 30 anos. E assim também aconteceu com João Batista. E no Evangelho de João, a palavra de Deus vai dizer, Lucas capítulo 3, aliás, vai dizer, e foi nesse tempo que veio a palavra de Deus a João, estava no deserto, levanta e vai pregar no mundo. E pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 5 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, pois todo o deserto será aterrado, e toda colina nivelada, e todas as estradas tortuosas serão endireitadas. Nesse tempo, Deus não faz nada sem propósito. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado
então João sai, vai no caminho do Jordão, e ele passa ali por Jerusalém, então ele começa a pregar. E a palavra que ele começa a pregar, depois de 400 anos, sem ninguém ouvir uma palavra sequer, se levanta um homem, vestido esquisito, pelo de caminho. Segundo a Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. A roupa dele não era das melhores, mas ele tinha um propósito e um objetivo: pregar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que ele então começa a pregar e dizer: endireitai as vossas veredas, melhorai os vossos caminhos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o reino de Deus é chegado na terra. E a Bíblia diz que as multidões, Lucas capítulo 3, versículo 7, então João os repreendia, toda a multidão. E quando a multidão veio a ele, ele dizia: raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Certa vez eu estava pregando sobre Oséias, quando Deus usa ele para profetizar para o povo de Israel, nessa fase Judá, porque a tribo do norte já havia sido levada cativo pela Síria, já fazia 150 anos, e agora Deus levanta o profeta Oséias para profetizar para Judá. E tem uma parte da sua profecia que Deus manda ele dizer: olha, diga para o povo, arar o campo de pocinho, preparar a terra para receber a mensagem do Senhor. E eu fui estudar o que era campo de pocinho. O campo de pocinho é uma terra dura, é uma terra que não recebe chuva, e é uma terra grossa, que precisava ser arada e preparada. E Deus dá o exemplo do coração daquele povo como campo de pocinho, uma terra dura que precisava ser preparada. E aí Oséias vai dizer: semeais para vós em justiça, para que o Senhor tenha misericórdia de vós. Quem planta vento colhe tempestade. E agora nós vemos um caniço no meio do deserto, foi o que Jesus disse: o que foste ver no deserto, um caniço sendo balançado pelo vento, olha, eis que eu vos digo que nenhum homem nascido de mulher há maior do que João Batista. Um homem que soube esperar o seu tempo. Um homem que, quando chegou o seu tempo, não se engrandeceu. Nós estamos vivendo um tempo que eu evito ir em certos lugares. Os cultão que está tendo por aí, você não vai me ver lá. Tento cumprir o meu compromisso de agenda marcado pelo Senhor, porque a minha agenda nunca foi fechada, sempre esteve aberta, e quem faz ela é Deus. Hoje as pessoas querem ouvir mensagem que massageia ego. João Batista, quando veio depois de 400 anos de silêncio, era uma mensagem confrontora, de confronto. Arrependei-vos, melhorai as vossas obras, emendai os vossos caminhos. O machado já está posto à raiz para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto, ele vai cortar. E a paz já está na tua mão. Demonstrar muito sério. Hoje eu fico vendo
bate um cálicezinho, vai tomar o vinho de hoje, um cálicezinho, para ver se você não tropeça e cai. Eu penso que o vinho de Jesus era totalmente diferente do de hoje. E uma pessoa em rede pública, mais de milhões de pessoas ouvindo ele sentado no banco. Em vez de pegar arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós estamos vendo pessoas fazendo apologia a sexo. Malaquias, Deus, eu vou ter que falar. O Senhor fala para o sacerdote: vocês têm feito vista grossa. Eu tenho visto os maridos sendo infiéis, deixando as suas mulheres na sua mocidade e casando-se com outras. E Deus vai dizer: eu odeio o divórcio. Eu estou vendo a sua infidelidade. É como se Deus estivesse dizendo: você pensa que eu não estou vendo? A cobrança vai vir e o ai vai chegar na tua casa. Pensa o cenário, pastor Marcos. Está diferente do dia de hoje. Se eu sou o teu pai, aonde é que está a minha honra? Se eu sou o teu Senhor, aonde é que está o meu respeito? Eu tenho de voltar o temor à casa dele. O temor é que nos impede de pecar. Quando você ajoelhar para orar, não peça ouro, não peça casa, não peça fortuna, peça: Senhor, me dê de volta o temor à tua palavra. Senhor, me dê de volta o temor à tua palavra. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. E a Bíblia vai dizer: então João os repreendia as multidões. Raça de víboras, meu Deus. Quem quer ouvir isso hoje? João seria cancelado, pastor. Nunca teria agenda aberta. Nunca pregaria em grandes congressos. Porque ele não tinha medo de ninguém. Raça de víboras. Sabe por que ele disse isso? Porque ele viu a multidão, e no meio da multidão estavam os publicanos, os fariseus e os soldados. Quando ele fala raça de víbora, porque eles vinham bonitinhos, sabe? Porque tem gente que põe uma roupagem. Roupa não vai levar para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir. A santidade ainda convém à casa do Senhor. Cuidado que você não está no cinema, você está na tua casa. Antes de sair pegando para o Espírito Santo, essa roupa está boa para ir para a tua casa. Porque, gente, peraí, Levítico. Naquela época tinha degrau no tabernáculo. O sacerdote, os levitas precisariam, levantar o pé para subir por um degrau. E eles usavam veste como nós, um roupão comprido. E foi ordenado fazer shorts para pôr debaixo da roupagem, para que a nudez deles não aparecesse. E aí, quando ele fala que não muda, eu fico preocupada. O povo vem quase nu para a igreja. Nós mulheres, viu, irmãs? Vamos dar uma olhadinha. Todo mundo tem espelho em casa. Se não tiver, peça para mim que eu vou te dar um presente. Ou então, esse banheiro. Hoje eu fui nesse banheiro aqui, nunca te lugar. Que espelho maravilhoso. Tem um propósito esse espelho, viu, amadas? É chegar lá, dar uma voltinha e dizer: Espírito Santo, tá bom? E se ele falar que não tá bom, vai para tua casa e coloca outra
longe da ira vindoura. É como se estivesse dizendo, não, nós vamos batizar, vai dar tudo certo. Gente, não é tomar banho. Não é tomar banho, é arrependimento. É mudar o curso, é mudar a rota. Quando Salomão edifica a casa do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 6, ele ora a Deus, consagrando aquela casa, e pensa numa das orações mais lindas que tem na Bíblia, a oração de Salomão quando edifica a casa do Senhor. E ele vai dizer, Senhor, recebe essa casa como sua casa. Senhor, eu sei, olha só, meu Deus, Senhor, eu sei que os céus não te cabem, porque tu é muito grande. Mas, Senhor, recebe essa casa como tua morada. E quando teu povo vir nessa casa orar, te buscar, e ainda que eles peguem, Senhor, porque não há homem que não pegue, o Senhor sabe disso. Mas quando eles pecarem, que eles forem levados cativo, e que eles estiverem em outra cidade, em outro país, e eles prostrarem em oração, estender a mão na direção dessa casa, Senhor, ouve e os perdoa. A Bíblia diz que 2 Crônicas, capítulo 7, Deus responde: Salomão, eu escolhi para mim esta casa, eu a consagrei. E se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, gente, não adianta orar, se humilhar, se não se converter. Você precisa se arrepender, deixar essas práticas imorais e ir perante o altar, pedindo perdão, que ele vai te perdoar. Se humilhar, orar, se converter no seu mau caminho, meu Deus, prometo. Ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Eu vou perdoar os seus pecados. E eu vou sarar esse lugar. A Bíblia diz que então eles vêm até João. E ele diz: quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Não haverá escapatória para quem não se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Aí você vai ver em Lucas capítulo 3, 7, que a multidão vai dizer: então o que devemos fazer? Diga para nós, João, o que nós devemos fazer? Aí João vai dizer assim, porque João, ele nunca tocou trombeta, que ele era primo de Jesus. Ele nunca tocou trombeta, que ele era um homem usado por Deus. Mas ele era muito humilde. E ele sabia quem estava perguntando para ele o que é que devemos fazer. Para a multidão ele vai falar: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver muito alimento, reparta com quem não tem. Só nesse vizinho aí nós já estávamos na roça sem chá. Só aí. Às vezes a gente sabe que o irmão não tem. Às vezes a gente vê meu irmão, não dá nem para ver mais o sapato do irmão está furado, não, porque a igreja não ora mais, a gente viu o sapato furado, né? Chegava os irmãos estavam de joelho. Hoje não dá nem para ver mais, que é poucos que ora. Quem tiver 2, dá 1. E cá para nós, a gente tem 2, irmãos. Eu sou viúva, vai fazer 6 anos. E mulher gosta de sapato, né? Tem um que gosta, mas mulher gosta mais. E o meu falecido esposo, quando viu, eu vou fazer para mulher. Tu só tem 2 pés, minha filha, tu não é centopeia. Para quem se dá um sapato, ele tinha 2, eu tinha 10. Mas graças a Deus eu tenho feito isso. Sempre que posso tiro, não é rasgado, não é
E João, olhando dentro da coroa dos olhos, vocês são as figuras maiores, as mais perigosas. Aí João fala para eles: não deveis exigir, os publicanos, porque quem lembra de Zaqueu? Que era publicano, cobrava imposto. E quando ele viu Jesus, porque irmão, tete a tete com Jesus, ou você muda ou você muda. Queria ver Jesus, achou nunca vou ver ele de pé, subiu numa árvore, disse fogo, e a Bíblia diz que Jesus passou bem debaixo e disse: eu quero te ver. Desce depressa, porque hoje estou repousar em sua casa. Ele descendo, sem nem saber como estava descendo, ele dizia: Senhor, se eu pequei, eu vou restituir, se eu cobrei a mais, eu vou devolver. Então João fala para os publicanos e fariseus: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Tem alguém cobrando juros de alguém aí? Ah, mas é a maquininha. Ai, eu tenho maquininha. Que mentira. Esfarrapada. Quando eu chego naquele Braz ou na cidade, na 25, eu falo: tá chegando a maquininha, gente, é coisa mínima. Não exigir cobrar nada do que já foi estabelecido. Usurpar o teu irmão também é pecado. Não é só o que é pecado, não. Agora vem diante de João os soldados. Porque a mensagem foi tão forte que não escapou ninguém. Todo mundo viu. E a pergunta é: o que devemos fazer? João responde para os soldados: a ninguém molestais com extorsões, nem denunciei falsamente. Contentai, pois, com o vosso próprio salário. Sabe o que aconteceu com os soldados? Como no lugar dos publicanos, armava na vida das pessoas, acusava pessoas injustamente. Não estava contente com o salário dele. Não, mas se eu fizer esse jeitinho aqui brasileiro, eu vou ganhar um pouquinho a mais. E João falou: fique contente com o seu salário para não usurpar os outros. Mas o interessante é ver que João está lá batizando, Jesus está lá fazendo também a sua obra, porque os dois iniciam o seu ministério na mesma idade. O ministério de Jesus durou 3 anos. O de João, vamos dizer que 1 ano e meio, 2, porque João morreu antes de Jesus, porque teve a sua cabeça pedida por Salomé, a mulher de Herodes, que segundo a história, João, quando veio chegando de graça, com a mulher do seu irmão, João olha e diz: a mensagem de Malaquias continua hoje de novo. Passou 400 anos, mas não é isso que você possui a mulher do teu irmão. Malaquias já morreu. Tem gente que fala: mas Malaquias é o Antigo Testamento, vamos ficar só com o Novo. Então você vai ter que rasgar a Bíblia toda. Não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Essa é a mensagem de João. E aí vem essa passagem. Quando João Batista, então, batiza Jesus e anuncia para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos dele estavam com ele, e de repente viram Jesus batizando lá do outro lado. E a obra de Deus é assim: um faz dali, outro faz de lá, porque a obra do Senhor tem que crescer. E alguém chega em João e diz: João, mestre, aquele qual o Senhor falou para nós, está lá do outro lado batizando. Como se dissesse: você não vai fazer nada não? E ele disse: olha, ninguém recebe nada se não for do céu. O amigo do noivo veio para o servir. E é isso que eu estou fazendo, e grande é a minha alegria. Não importa se ele está fazendo mais ou menos do que eu.
que em momento nenhum ele poderia se exaltar, se engrandecer, porque quando ele é requerido pelos fariseus, pelos sacerdotes de Jerusalém, porque vai chegar uma hora que eles vê João batizando tantas pessoas, falando com tanta autoridade, que eles dizem: nossa, esse daí é o Cristo. Todos acreditam que João é o Cristo que havia de vir. E então eles mandam alguém interrogar João e perguntam: quem és tu? Talvez se fosse hoje, eu sou o Filho de Deus, aquele que ele escolheu para brilhar mais que os outros. Uma vez eu fui viajar para Brasília para pregar. Em Brasília tem muita passarela, não sei se alguém já foi para lá. E eu viajando assim, andando no carro, e tinha um cartaz bem grande: amanhã, pastor fulano de tal vai estar na igreja tal, rua tal, e ele tem o dom da revelação do Xerox. Eu disse: meu Deus, é verdade que é? Eles perguntam para João: quem és tu? Ele responde, pastor, prontamente: eu não sou Cristo. Não sou. Mas se você não é o Cristo, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas vai vir uma voz minha, que eu não sou digno de desamparação da minha esse vos batizará com o Espírito Santo e poder. E aí eles continuam perguntando: mas quem és tu? És Elias? Não, não sou. És tu o profeta? Não, não sou. Então quem és tu? João podia ter dito: eu sou filho de Jesus, eu sou filho do Messias, estamos no mesmo pai, meses de diferença. Mas eu acredito que João Batista lembrou de Isaías 40 e viu que lá em nenhum momento o seu nome foi mencionado. E ele entendeu: eu não sou nada. É ele que é. Eu não tenho nada. É ele que é. E eles estão lá: responda logo, porque nós precisamos voltar e responder. Quem é você? A igreja se coloca de pé com a pergunta. E a Bíblia vai dizer que João olha para eles e diz: eu sou uma voz. Sabe o que João estava dizendo? Se vocês estão inteirados as escrituras, vocês vão saber quem sou eu. Eu sou uma voz. Que voz é essa, igreja? É a voz que continua clamando no deserto. Aleluia! Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as vossas veredas. Emendai os vossos caminhos. O que foi que Deus disse para Jonas, capítulo 2? Jonas levanta e vai até a cidade de Nínive e clama contra ela. Sabe o que Deus estava falando para Jonas? Eu preciso que você seja uma voz. Aleluia! Eu preciso que você se deixe ser usado. Eu não quero nada além da sua voz. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Aleluia. Que tem muita gente querendo ser muita coisa. Mas Ele quer saber se você pode ser uma voz. Em meio a esse caos. Em meio a esse deserto. E não é uma voz que vai massagear ele de A, B e C, não. É uma voz que vai chamar para responsabilidade. Arrependei-vos. A palavra não mudou. Ela continua a mesma. Arrependei-vos.
Quem aqui está disposto a ser uma voz? João entendeu. E isso foi um teste, viu, gente? Vamos ver se João continua humilde. Quem és tu? João batizava mais de 2.000 pessoas por dia. Aí os seus discípulos vêm, ó, aquele lá que você falou também está batizando. E aí, como é que é isso? Isso é isso que tem que acontecer. Eu só vim antes dele. Eu só vim preparar o caminho para ele. Vocês têm que entender uma coisa. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Irmão, a voz do Senhor é que tem que aparecer. É a voz dele ecoando nesse deserto chamado Brasil, onde o pecado está nos odiando tão de perto. Mas o Senhor quer que se levante vozes proféticas para profetizar e dizer: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Põe a mão no seu coração. Eu não sei aonde Deus vai te usar. Se é literalmente no deserto, se é dentro de um hospital, se é dentro de uma faculdade, se é dentro de um supermercado, se é na beira de um rio, como ele já me usou para ganhar uma alma para Jesus lá no Rio Negro, em Solimões, em Manaus. Ele só precisa que você seja uma voz. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui oferecendo a Ti, Senhor, a nossa voz. Senhor, nós entendemos que nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Senhor, que essa geração venha entender que o que tem que prevalecer é a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos ser alto nessa terra. Usa minhas irmãs, usa os meus irmãos, usa os jovens como uma voz profética para essa geração. Levanta uma geração que te busca não as tuas mãos pelos teus favores, mas que busca a tua face. Levanta uma geração comprometida, uma geração que o temor